Uma criança de 7 anos é levada em pronto atendimento por um quadro de dor abdominal e vômitos. O médico de plantão atende e entende que se trata de uma gastroenterite aguda e libera essa criança com medicamentos sintomáticos. Bom, 3 dias depois, essa criança volta no mesmo pronto atendimento com um outro profissional que suspeita de apendicite e encaminha ela para o hospital local. Lá ela faz uma tomografia, confirma o diagnóstico de apendicite e no dia seguinte ela opera. E ela passa muito bem, mas a família entende que o primeiro médico errou e processa este profissional. Bom, para nossa surpresa, o perito que avaliou o caso declarou que houve culpa no primeiro atendimento, que aquele médico errou, falhou. Ele poderia ter feito o diagnóstico de apendicite já no primeiro atendimento, de acordo com o perito. Esse colega me procura para avaliar esse laudo e ver se tem alguma falha ali, né? O que o perito não entendeu, né? E que ele declarou a culpa. Por quê, né? Porque a apendicite geralmente é uma doença que começa de forma inespecífica. E pode acontecer de no primeiro atendimento, com sintomas ainda muito iniciais, não se chegar ao diagnóstico. E a gente orienta, né? O médico orienta, olha, se persistir com dor, se tiver alguma piora, se não melhorar, traz ela daqui 12, 24 horas para a gente reavaliar. E tá tudo bem, é assim que funciona. Então ele queria entender o que o perito viu, que ele não está vendo, né? E ele mandou para a gente o laudo. Bom, a primeira coisa que nos chama muito a atenção nesse laudo é que foi um laudo feito de forma indireta. O perito avaliou tão somente prontuário. E nesse caso, em especial, bom, primeiro, né, a perícia indireta não está indicada para casos em que o paciente está vivo. Erro médico, paciente vivo, lúcido, orientado, coerente. O mínimo que a gente espera do perito é que ele converse com esse paciente, seus familiares, para entender principalmente o que houve naquela janela entre o primeiro atendimento e o segundo. O que aconteceu ali naqueles dias. Esse relato ele é fundamental para que a gente entenda, né, a história dessa doença e consiga perceber de fato se a doença poderia ter sido diagnosticada lá no primeiro dia ou não, e mais importante, se ela deveria ter sido diagnosticada. Aqui a gente está falando de um suposto erro de diagnóstico. Do ponto de vista médico, legal, é muito difícil da gente condenar um médico, né, da gente apontar falhas em um erro de diagnóstico. Por quê? Porque a classificação internacional de doenças tem mais de 50 mil verbetes, são mais de 50 mil possibilidades diagnósticas, né? E como que a gente vai exigir daquele profissional médico que em um primeiro atendimento, ainda numa doença, um quadro inicial e inespecífico, que ele tenha certeza e acerte dentro desses 50 mil possíveis diagnósticos, ele saiba exatamente o que aquela criança tinha. O erro de diagnóstico ele costuma ser apontado tão somente quando a gente está falando de uma negligência grosseira, de um erro grosseiro do profissional. A criança vem com um quadro de tosse, expectoração, febre alta, hemograma infeccioso, raio-x com consolidações, o médico olha e diz que não tem nada e libera aquela criança. Esse é um erro que a gente entende que é um erro grosseiro. Tem sintomas, tem hemograma compatível, tem raio-x compatível. O médico olhou e não fez o diagnóstico. Não é o caso que a gente tem nessa apendicite. Então eu sempre recomendo para os colegas, né, diante de um laudo pericial desfavorável para o seu pleito, encaminhe para que um bom perito, para que alguém habituado a ver casos assim, com experiência, reavalie esse caso. E se certifique que, de fato, o perito tem razão nas suas conclusões. Nesse caso, o perito não tem razão. Por quê? Porque ele sequer conversou com a criança, esclareceu com os pais daquela criança o que aconteceu, ele sequer entendeu o que de fato houve nesse caso. Existem resoluções e pareceres do CFM que vedam a atividade pericial indireta em casos como esse. Tá? Na dúvida, procure um bom perito, assistente técnico para auxiliar. Valeu!